Você que tá toda hora aqui no YouTube comigo, no meu canal Psicanálise na Prática, você sabe o quanto eu tenho preocupação em trazer diversas formas de acompanhar os processos analíticos em visões diferentes. Aqui eu já falei sobre o Ferenczi, que é uma das visões que me deixam mais apaixonadas, mas eu falo também do Freud, eu falo também do Winnicott, eu falo da Melanie Klein, eu falo do próprio Lacan. Mas, Rafa, são escolas, visões diferentes. São diferentes, mas são convergentes. Lembra que eu falei no início dessa aula? São diferentes, mas são convergentes. Aí eu também me interesso, e já trouxe também tema aqui, da psicanálise relacional da escola americana, né? Toda hora eu estou fazendo pesquisas para tentar identificar qual é a visão oriental da psicanálise, que é uma cultura absolutamente diferente da nossa. Mas também eu trago, e já trouxe diversas vezes, outros psicanalistas brasileiros, que eu sou um total entusiasta da psicanálise brasileira. A minha visão, inclusive, sobre os clássicos se tornou muito mais sólida e madura, também lendo os psicanalistas brasileiros que falam sobre os clássicos. Tantos e tantos psicanalistas que estão sempre transitando aqui na minha própria fala, nas referências bibliográficas das minhas lives. Eu faço questão, inclusive, de colocar as referências bibliográficas de cada vídeo que eu posto aqui. Mesmo no Shorts. Acho que no Shorts não. Bom, o Shorts é a agência que faz. Então, eu sempre estou trazendo para vocês uma diversidade, porque o contemporâneo precisa disso. A psicanálise contemporânea precisa de uma melhor qualidade de repertório. Sabe por quê? Porque cada paciente pode ter uma certa facilidade com abordagens distintas. Principalmente quando é manejo. Meu Deus do céu! Manejo, gente, é o ato necessário para a gente ir para além da investigação. Manejo é o ato necessário para você realmente exercitar o propósito que é a psicanálise ferenciana, que é a psicanálise da clínica do trauma, da clínica do abuso. A gente tem que pensar no manejo. Não tem como ser diferente, né? O próprio Lacan pensava no manejo. Tem histórias incríveis do Lacan fazendo manejo. Ele não falava de manejo, né? Porque a própria estrutura lacaniana, ela é justamente setting out, né? Que é, ele se desconecta das experiências psicanalíticas para ele apenas formular aquilo que pode ser uma incrível provocação para você. Tanto que o Lacan escreve do jeito que ele escreve, porque em alguma medida ele também estava querendo que você elaborasse para além dele. Ele fala de forma vaga, mas não de forma leviana. Ele tem um propósito dentro da própria linguagem que ele estabelece. Não, Rafa, eu acho que não. Tem, tanto que ele se prende muito em conceitos terminológicos quando ele faz a própria tradução do Freud. Inclusive, ele explica que determinados neologismos podem ser encontrados com significados desta forma. É o que está acontecendo hoje na tradução do Freud aqui no Brasil. Nós temos uma corrente muito boa, revisitando a tradução, né, e trazendo ótimas percepções a respeito do que a gente pode entender da obra do Freud. Por exemplo, só um exemplo bem bobo, né? Essa edição, cadê a edição do Freud? Aqui, ó, edição do Freud. Essa edição do Freud aqui, ó, da Companhia das Letras. Não estou falando que o Paulo César de Souza seja um tradutor ruim, não. Pelo contrário, ótimo. Só que tem alguns termos que são revisitados e hoje podem estar sendo encarados como outra relação. Ou seja, o texto Introdução ao Narcisismo hoje tem uma corrente de tradução falando que, na verdade, o termo não é Introdução ao Narcisismo. É para introduzir o narcisismo. Pô, Rafa, mas muda quase nada. Muda tudo!
Porque a gente fica pensando que o Freud está refletindo sobre um determinado traço, mas na verdade ele está criando uma elaboração de manejo. Porque a pessoa que não tem uma boa estrutura narcísica, ela pode ter um manejo no sentido de reconstruir ou reintegrar ou, sabe, tornar aquilo que não foi vivido no ato terapêutico. Se você quer que eu responda as suas perguntas, vá para o YouTube e faça a pergunta no YouTube, tá, gente? Eu vou falar todas as perguntas que tiver no YouTube eu vou falar no final, tá bom? Vou falar no final, certo? Podem fazer pergunta aí ao longo da live, mas no final da aula eu vou fazer a resposta das perguntas que estão aqui no YouTube. Psicanálise na prática, tá bom? Enfim, acho que assim eu estava falando do para introduzir o narcisismo, né? Que na verdade a gente já percebe uma boa proposta de manejo, evidente que tem um canhão de dificuldades nessa relação, mas pode ser um bom manejo para um border, até para narcisistas.